Só esperando começar a gravação aí, né? A gente começar mais uma aula. Aí vamos lá, os exercícios de vocês, como a Rafa falou, são 10 questões, a primeira lista. Coloque no momento, no Classroom, coloque somente as 10 questões analíticas, no momento, certo? Depois eu vou abrir uma outra lista lá, que é a parte do que vai ser feito em Python. Aí nessa outra lista eu vou dar um prazo um pouco diferente, né? Eu vou dar um prazo mais estendido para vocês, certo? No fim, eu vou querer que vocês façam essa parte de Python, né? 5 questões de cada capítulo. Cada capítulo que for passado para vocês, escolham 5 questões e façam e coloquem lá. Né? Não importa com quantos capítulos a gente consiga ver, certo? Não é nem tanto capítulos, né? Porque capítulos talvez a gente não consiga ver 10 capítulos. Mas, enfim, coloque lá 5 questões de cada capítulo, tá bom? Aí o que é que acontece? Nessas 3 primeiras listas, nesses 3 primeiros que a gente conseguir ver, 3, se a gente ver 10 capítulos, né? Aí teria aí 10 capítulos, seria 10 listas, mais ou menos. Né? Você poderia fazer 5 listas de usando as bibliotecas, 5 listas sempre precisar usar as bibliotecas. Aí realmente precisa de programação. Tá? Deixa eu ver aqui o ZIO aqui. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. A gente vê o ZIO e tem mais ou menos noção de onde até que vai. A tela que travou aqui, não sei se vocês estão percebendo isso. Ô, negócio. Tô gravando a tela cá. Voltou? A tela travou aqui, pessoal, desculpa aí. Deixa eu botar de novo aqui para... Tá normal aí para vocês? Tá apresentando? Agora tá. Agora tá, né? Pronto. Ver se eu compro um computador com a placa de vídeo fodida só para poder dar aula, cara. Enfim. Voltando aqui, aqui é o livro do Zio. Então a gente tem a introdução, o segundo capítulo, né? Que são derivadas de primeira ordem. Aqui são a parte do terceiro capítulo, que é você modelando as derivadas de primeira ordem, né? E aqui a gente tem equações de segunda ordem, modelo, e solução por série, tá? Eu gostaria de ver, né, de passar até o capítulo 8, aqui, que é de sistema linear de primeira ordem, né? Sistema de equações linear, né? Até o capítulo 8, tá? Por conta que tem transformação de Laplace no capítulo 7, e método de Frobenius no capítulo 6. Então, assim, eu gostaria de chegar até esse capítulo 8. Tá? Eu não sei se vai ser possível fazer isso, mas aí é a meta, né? Essa parte de solução numérica, isso aqui tem uma parte que é cálculo numérico, vocês podem ver isso, tá? Essa parte de funções ortogonais em série de Fourier é bem legal, que é o capítulo 11. Tá? Essa parte do capítulo 12 também é muito massa, né, que é de coordenadas retangulares aqui. Transformações de integrais.
E aqui, a parte de equações diferencial parcial, né? Só que é só um método de método numérico. Então, assim, eu gostaria de chegar até o capítulo 8, e se passar do capítulo 8, com certeza eu vou vir direto para o capítulo 11 e depois para o 12, né? Só que eu não sei como é que vai ser, eu não sei. A meta é até capítulo 8, certo? Se a meta é até capítulo 8, né? O que é que eu vou fazer para vocês? Aqui em relação a Python, né? Vocês estão com muita dúvida nisso, né? Speedrun, legal, cara. Daria pra gente fazer isso, né? Será que vocês conseguem? Eu gostei da ideia, Davi. O problema é quando é rápido demais, cara, a aprendizagem pode ser que não seja legal. Porque a gente precisa de tempo para poder consumir as coisas, sabe? Para poder as coisas encaixando. Quando é que a gente vai ver na ordem N? Eita, botelho. Você tem certeza que você vai partir para a ordem N, meu filho? Capítulo 3, 4, a gente vai ver, talvez, mas no máximo, ordem 2, né? É que eles falam de, tipo, no capítulo fala de derivadas, quer dizer, equações de ordem maior, né? Ele não especifica. Aí ele só dá uma geral aí. Mas é para dar no geral, mas eu duvido muito que ele consiga fazer esse negócio no mais geral possível, tá? A não ser que porque a gente vê lá o método de séries lá, aí você consegue fazer algumas coisas lá, né? O método de série é bem poderoso, o método de Frobentos. Aí, enfim. Essa parte de... Voltando aqui à história do Python, né? Então, eu pretendo dar 8 capítulos, né? Se tudo correr bem. Esses 8 capítulos significa dizer que vocês vão ter 8 listas para fazer de Python, certo? Essas 8 listas vão ter uma data diferenciada, tá? Aí eu vou passar metade dessas listas, vocês usando as bibliotecas, as 4 primeiras listas, vocês usando as bibliotecas, as 4 últimas sem usar as bibliotecas, né? Ou seja, você vai ter que tentar arrumar um jeito de programar e encontrar a solução. Encontrar a solução é, basicamente, você conseguir resolver e plotar o gráfico. O que é ICF? O que é ICF, Davi? É um meme? Ah, tá, cara. Enfim, todo mundo entendeu, pessoal? Ficou claro? Sim, né? Botelho, a EDO sempre dá para complicar mais, viu? Relaxa. Tá nada mais. Bom, então... Só tirar uma dúvida. Assim, sem as bibliotecas. Aí se eu querer, eu vou ter que implementar tipo a função seno. Você vai ter que implementar, não necessariamente a função seno, né? Porque a função seno não precisa você fazer isso, cara. É porque se não tiver a biblioteca, não tem como chamar a função do seno no Python. Ai, não? Não. E não dá para plotar o gráfico também. Não, mas aí, tá. E sem usar, por exemplo, essa biblioteca Você pode fazer tipo, limitar o uso de certas funções que tipo, o ZT usaria. Tipo a ordem int, que ela já dá a solução. Ela já está tentando ver o que eu... Pronto, então a biblioteca que dá a solução é essa, a ODINT, ODINT, de integração, né? Então, sem ela, seria, então, você pode usar as funções matemáticas, né, mas você não pode encontrar a solução da equação diferencial em uma linha, não é isso? Sim, teria que tipo, usar o método numérico. Teria que fazer um jeito de encontrar a solução usando programação. Deu com cálculo numérico. Duas cadeiras. O capítulo 2 do livro já fala sobre isso, né? Essa parte de Ele fala no finalzinho, né? Ele já começa a falar sobre esse tipo de coisa. Mas, enfim. Tá, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando aqui. Matheus Lima.
no caso, programar nossas próprias funções. Você não vai programar suas próprias funções, é programar um jeito de resolver a EDO, tá? Você pode usar as bibliotecas de funções, no caso. Você não vai poder usar a biblioteca que o Felipe mostrou, né? Que é a biblioteca de integração lá, onde ele resolve facinho. Você vai poder usar nas 4 primeiras listas, né? Nos 4 primeiros capítulos, né? Nos 4 últimos, aí é outra história. Aí veja bem, eu pretendo dar 8 capítulos. É bem provável que a gente não consiga ver 8 capítulos, porque EDO não é tão simples, não caminha tão rápido. Então, é possível que a gente não consiga dar os 8 capítulos, e sim 6 capítulos, sim 5 capítulos, esse tipo de coisa, tá? Mas as 4 primeiras, vocês vão poder usar essa biblioteca. Então, eu vou passar lá, vou abrir uma outra lista. Não entendi, Felipe. Umas 3 cadeiras de EDO? São não, cara. Tá? Normalmente é uma cadeira de 6 créditos, certo? Normalmente é uma cadeira de 6 créditos. E, por exemplo, curso de EDO tem para física, só que a gente vê aplicada a física. Aí você tem EDO somente com funções que são relevantes para física, né? Porque você resolve um tipo de EDO, ele pode ser aplicado para um problema A e para um problema B, que tem o mesmo perfil. Então, você resolve EDO num sentido mais amplo, né? Então, você consegue aplicar naquele sistema. Agora, no curso de matemática, né, aí é outra história, porque você tem equações diferenciais ordinárias, você tem equações diferenciais parciais, depois você vai para outro tipo de sistema, tá? Aí é outra história, o curso de matemática pura, principalmente, é uma outra história. Obviamente, também a gente teria aí ó, matemática industrial, matemática aplicada, que talvez tenha mais de uma cadeira de EDO, tá? Mas engenharia, normalmente, só vê uma disciplina de EDO, e normalmente as disciplinas de cálculo, nas engenharias, é de 6 créditos. Disciplina de física na engenharia é de 6 créditos. Normalmente, você vê 3 anos, né, nas engenharias, que aí entra a parte de CIT, né, que é ciência e tecnologia, né, que tem uma base, todo mundo igual. Meu irmão teve EDO, em cálculo 3 e cálculo 4, pronto. Ele viu 2 disciplinas de cálculo, né, que foi cálculo 3 e cálculo 4, você só tem até cálculo 3, de 4 créditos, né, provavelmente o cálculo 3 dele foi de 6 créditos, cálculo 4 dele foi de 6 créditos, e tem no livro de EDO, no livro de cálculo, que uma parte é de EDO, principalmente dependendo do livro que você está usando, né, o Gridorizi, por exemplo, tem. O cálculo 3 dele foi EDO e séries. Porque ele já viu o conteúdo de cálculo 3 que a gente vê no cálculo 2. Pois é. Aí, um curso de CIT, que é a base de todo mundo, né? Todo mundo passa 3 anos ali estudando a mesma coisa, para depois decidir qual a engenharia que vai seguir, né? Então, durante esses 3 anos, você observa que vai ter sempre as mesmas disciplinas para todo mundo. Aí vocês têm algumas diferenças para o curso de vocês, tá? Algumas diferenças, né? Ou então até mesmo várias, né? Então, assim, normalmente, você tem dois tipos de cadeira de EDO, que é da equações diferenciais ordinárias, e a outra que é equações diferenciais parciais, mas isso depende de qual curso que você está pegando. Na física, você vai ter EDO, e depois você vai ter física matemática. Aí, em física matemática, você vai ver também 3 cadeiras de física matemática, estou falando física bacharelado, tá? Que a primeira cadeira, você vai falar de coordenadas curvilíneas, né? Você vai falar de métodos resíduos lá, que é em relação a números complexos, né? Aí depois você tem as transformações em física matemática 2, que vai ter transformação de Fourier, série de Fourier, transformação de Laplace, entre outros tipos e algumas coisas a mais, que são métodos de solução de equações diferenciais. E em física matemática 3, você vai ver funções especiais, né? Tipo função de Bessel, função de Legendre, função
que são soluções de algumas equações diferenciais, essas funções especiais, né? Então, assim, relaxem, tá? Que a gente não vai conseguir ver esse tipo de coisa. Não vai dar tempo, certo? E vocês têm razão quando você diz que é mais de uma disciplina, mas não na disciplina de EDO, mas são outras disciplinas que complementam a disciplina de EDO. Tranquilo? Ai, foi mal, pessoal. Bom, voltando aqui à história do livro, tá? Então, o livro vai falar de curvas de solução, né, o capítulo 2, sem a solução. São curvas de solução sem a solução. A primeira coisa que ele vai falar é desse slope, né? Que é uma linha de tangente, que ele fala aqui, certo? Que ele vai falar em relação a qual o significado da derivada, né? Se a gente for olhar qual o significado da derivada, né? Vocês lembram disso, né? Vocês fizeram cálculo 1. Então, quando você olha para uma derivada, né? Você está dizendo para mim o seguinte, ó, uma derivada, ela tem um significado que é uma tangente, certo? O coeficiente angular de uma reta tangente, não é isso? Ou seja, isso aqui é a derivada dessa curva, por exemplo, né, essa reta aqui. Você pode ter uma taxa, essa taxa pode ser de crescimento ou decrescimento. Você pode ter um ponto que representa ele ser um ponto de mínimo ou de máximo. Então, você quer maximizar uma curva ou você quer minimizar uma curva ou uma função, né? Minimizar ou maximizar, você calcula a derivada. Então, essas três coisas aqui são o significado da derivada. Quando você pega uma equação diferencial do tipo dy dx igual a f de xy, aqui, por exemplo, certo? Você está dizendo que essa função aqui é uma função, né? É uma função tangente, né, da curva y de x. Y igual a f de xy. Todo mundo entende o que eu estou querendo dizer? Tá claro para todo mundo isso? Ficou claro, pessoal? Sim. Tranquilo, né? Pronto. Então, voltando aqui, olhando aqui para... Se você tem uma curva, né, que ele vai chamar agora, que você vai criar, que ele está falando aqui, né, que você vai criar são curvas de solução. Em cada um desses pontos aqui, você vai ter uma reta tangente aqui nesse ponto, né? Por quê? Porque você está pegando uma derivada, não é isso? Você está construindo uma reta tangente, certo? Aí é isso que o livro vai fazer nesse capítulo 2, nessa primeira parte, que ele vai falar que a derivada dy dx, da função diferenciável y, né, igual a y de x, dá uma curva, né, de pontos, né, que é tangente no gráfico, certo? Então, cada ponto desse daqui, você tem uma reta tangente. E a solução que você está vendo, da derivada dessa função, que você está vendo são curvas, tá? Então, é isso que ele vai começar a fazer. E ele começa a explicar isso colocando, por exemplo, as derivadas aqui. Aí, essa daqui, ó, dy dx igual a seno de x mais y. Vamos botar aqui. dy dx igual a seno x mais y. Isso aqui, resolver isso aqui analiticamente, dá um trabalho grande, viu? Você tem que separar essa função seno aqui, isso aqui dá um trabalhozinho, viu? Bom, então, se você olhar, isso aqui é uma função periódica, pessoal. Todo mundo consegue ver isso. Beleza pura? Então, cada um desses pontos aqui, ó, cada uma dessas setinhas aqui, se você olhar, ó, essa setinha aqui, ó, você tá vindo aqui nessa curva vermelha aqui, ó, tá fazendo isso aqui. A curva verde aqui, ó, tá vendo, ó? Se vocês olharem, tá fazendo isso aqui, ó. A azul
tá? Cada um desses pontos aqui, ó, é como se você estivesse traçando uma reta tangente. Né? Por exemplo, isso aqui, ó, você teria vindo aqui, né? Aí você vem, vai, faz isso aqui, ó. Né? Dá para entender, galera? Então, repara que a derivada é uma função periódica, tá? Então, isso aqui é a função periódica da derivada, e cada ponto desse daqui que você traçar, você está traçando uma reta tangente. Essa reta tangente tem uma taxa de crescimento ou de decrescimento. Então, você tem como indicar para onde é que a função está crescendo e para onde é que a função está decrescendo. Beleza? Todo mundo consegue entender isso? Vamos ver a próxima curva aqui. Ele falou que essa curva aqui é dy dx de 0,2 xy. Se eu quiser resolver essa equação diferencial, eu tenho que fazer uma separação de variáveis. Tudo que é de x eu boto para um lado, tudo que é de y eu boto para o outro. Aí daqui você teria dy sobre y igual a 0,2 x dx. Né? Você integra isso aqui, integração direta. Aqui vai ficar ln de y. Aqui vai ficar 0,2 de x ao quadrado sobre 2. Cancela esse 2 com esse 2, vai ficar 0,1. Então, o y vai ser igual a 0,1. Né? Eu nem coloquei aqui y0 nem nada não, tá, pessoal? Nem coloquei também aqui x0, né? Eu não coloquei os pontos iniciais e pontos finais, não. Poderia ter colocado, né? O y0, y, x0, x, né? 0,1x ao quadrado. Isso aqui, na realidade, não vai ser 0,1, não. Cadê? Fica ln, né? Para ficar exponencial de 0,1x ao quadrado. Belezinha, galera? Todo mundo entende isso? Tá claro para todo mundo? Aqui eu poderia botar uma constante qualquer, né? Só para poder garantir, né? Certo? Essa constante depende aqui desse y0 bem aqui, ó. A condição inicial, né? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Sim. Né? Tá? Então, aí agora isso aqui é a função y de x, certo? Isso aqui é a função y de x, essa função aqui. Tá? Aqui a gente tem a função y igual a um y de x. Aqui a gente tem a função onde a derivada é igual a uma função do tipo x, y. Certo? A derivada. Aí você tem um produto de x por y. Se x for positivo e y for positivo, vocês estariam no primeiro quadrante. X positivo e y positivo significa dizer que tu está pegando um produto de dois números positivos. Né? Então, quando você faz um produto de dois números positivos, né? Quanto maior o valor de x, né? Quando o y é zero, x é zero. Quando y é zero, a função é zero, na realidade, né? Se y for zero, a função toda é zero, tá aqui. Né? Se x for zero, a função toda é zero, tá aqui. Todo mundo consegue entender isso? Tá claro para todo mundo? Uhum. Tá. Então, quando você pega aqui, você vai aumentando o x aumenta, e você deixa y constante, você consegue observar que isso aqui está aumentando. Se você deixar y constante e aumentar o x, tá crescendo. Se você deixar o x constante, o y constante, eu estou sempre errando, né? X constante e aumentar o y, a função também está crescendo. Então, essa função está direto crescendo aqui desse lado, certo? Se ele está direto crescendo, então é fácil entender que está acontecendo sempre isso aqui, ó, tá crescendo, certo? Já quando aqui é o primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante. Se você analisar o segundo quadrante, o que é que acontece? Segundo quadrante, x é negativo, y é positivo. Né? O produto do número positivo por um número negativo, o resultado é negativo, né? Então, a função está sempre decrescendo. Repara, as setinhas, todas elas estão indo para baixo. Certo? Todas elas estão indo para baixo. Então, está aqui, ó. Está decrescendo. Beleza pura? Dá para entender isso, pessoal?
Aí eu posso analisar o terceiro quadrante, o quarto quadrante, assim por diante. E quando você pensar que não, você está criando, né, esses pontos aqui, cada um desses pontos está representando a tangente, né? Pensar que não, você está criando curvas que são desse jeito, tá? Aqui é em relação ao C ser igual a zero, o C ser maior do que zero, o C ser menor do que zero, né? Esse C é esse C aqui, ó. Né? Depende desse C aqui. Beleza? Todo mundo entende isso que eu estou falando? Ficou claro? Deu para entender, pessoal? Professor, Pois não. as setinhas são as retas tangentes a cada ponto, é isso? É, o sentido das retas tangentes, né? O sentido é como se você estivesse pegando essa setinha como se fosse a taxa de variação. Representa a taxa de crescimento ou decrescimento em cada ponto da tua curva, né? Que é uma solução. A gente acabou de fazer. Acabou de fazer aqui e mostrou que a solução era essa, não é? Tá? Aí o livro vem aqui e coloca aqui, ó. A curva de solução, a família de curvas de solução para essa função. Tá aqui. Né? Quando C é igual a zero, a solução é essa daqui. C é maior do que zero, a solução está acima. Tá? Você está pegando só valores positivos, porque essa parte aqui é positiva, né? É elevado a 0,1 x ao quadrado, isso aqui é positivo. Né? É sempre positivo. Se é elevado a 0,1 x ao quadrado com x negativo, é sempre positivo também. Então, a gente esperaria, né, que o resultado fosse só em cima. Só que como você está multiplicando por um C, se esse C for negativo, a família de função, então, é esse conjunto que está abaixo. Né? Se o C for positivo, a família de função que está acima. Tá? Aí tá vendo aqui a família de função. Quando eu olho para cá, né, se você pegar essa reta aqui, ela está conectando, como se ela estivesse conectando, por exemplo. Se você conectar ela com essa outra reta aqui, né, e vai fazendo essa brincadeira aqui, é como se você estivesse traçando aqui uma curva, né? Eu espero estar fazendo corretamente aqui essa conexão, mas é como se você estivesse colocando uma dessas soluções aqui, ó, tá vendo? Com C maior do que zero. Mas quando você olha para a derivada não limita se é positivo, se é negativo, ou né, se tem, qual é o valor do C. O que ela limita é como é que está a taxa de variação. Né? Veja que no primeiro quadrante, todo mundo está crescendo. Todo mundo está crescendo. No segundo quadrante, todo mundo está decrescendo. Né? Em x igual a zero, quando x é zero, se você olhar aqui, esse resultado é zero. Então, o resultado é zero, significa dizer que você não tem taxa de crescimento. Quando y é zero, todo mundo é zero. Ou seja, você não tem taxa de crescimento. O que é que você tem? Um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Tranquilo? Dá para todo mundo entender isso? Tá claro? Sim. Tá? Então, é essa brincadeira que ele vai fazer nessa parte todinha, né? Aí ele vai colocar mais na frente, né? Vamos voltar de novo aqui pro livro. Ele faz isso, ele vai discutindo, né? Essa parte, certo? E mais na frente, ele vai falar da parte que obviamente, muito rápido, né? Que é de solução numérica, né? Que ele vai traçar aqui, como ele estivesse traçando triângulos isósceles, né? E vai fazendo essa aproximação, né? Não é isso, Davi? É porque, tipo, essa seção era como se fosse a reta tangente, ela faz a ligação entre elas. Tipo, como era o nome? Era interpolação linear. Interpolação linear. Bom, isso aqui é outra história, né? Isso aqui é para quem vai fazer cálculo numérico, certo? Então, ó, veja bem. Depois da gente fazer isso, né, essa brincadeira que a gente acabou de descrever, o livro vai falar de pontos críticos, né, ou de pontos estacionários, né? E ele fala que ponto crítico, né, um C, y de x igual a c, ou seja, você está pegando que y de x é uma constante, tá?
é uma constante dessa solução autônoma, né, da equação diferencial. Certo? Ou seja, ele vai começar a dividir em região, como é que você tem o comportamento da tua solução. A tua solução, então, ela vai ter comportamento por intervalo. Então, você vai conseguir traçar intervalos e tu vai ver como é que essa função se comporta nesse intervalo. E é isso que ele vai fazer, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Ele pegou uma função, né? Ele não disse qual era a função, mas ele disse o seguinte, ó, que a função ela decresce de menos infinito até zero, tá aqui o decrescimento, né? Certo? Nessa região R3. Na região R2, ela tá crescendo, né? Você pode observar. E na região R3, ela tá... Opa! É de baixo para cima. R1 é embaixo. Ah, tá, foi mal, cara. R1 tá aqui, é verdade. É de baixo para cima, de menos infinito, eu olhando lá no infinito, é menos infinito a zero, né? Então, você tem aqui um P de zero, e esse ponto aqui que ele está chamando, né? É o ponto que está cortando aqui o eixo P, né? Certo? Não sei se vocês conseguem perceber isso. Ó, para P de zero menor do que zero, né? Você tem que a função decresce, né? Para o acréscimo de T. Então, ele começa a ver o que acontece é o seguinte. Então, para cada P0 que tu pega, né, da tua solução lá, que é que nem você está olhando esse C. Né? Cadê o C aqui? Aqui. Para cada valor desse C, você está olhando para uma família diferente de soluções. Tá? Então, para cada valor desse C aqui, ele te dá um resultado diferente, uma observação diferente. Quando esse C é fixo, você vai ter, então, se esse C for igual a 1, você vai ter somente uma solução, tá? E esse C ele é determinado pelas condições iniciais, né? As condições iniciais do meu problema, as condições de contorno, né, que ele chama, ou de valores iniciais, certo? Então, você consegue determinar esse C, você determinou esse C, você determina a função. Ela tem que ser única e tem que existir, tá? Isso a gente discutiu na aula passada. Né? Se você não tem essa condição inicial, você vai determinar a família de solução. Aí essa família de solução vai depender de como é o comportamento desse C, aonde está passando. Né? Por exemplo, se aqui x for igual a zero, significa dizer que esse resultado é 1, então teu y é igual a c. Então teu c está aqui, ó. Aqui é teu c. Aqui é o valor do teu c. Aqui é o valor do teu c. Aqui é o valor do teu c. E esse teu valor do teu C aqui é tão interessante que ele está dando um ponto de mínimo e aqui ele está dando um ponto de máximo. Tá? E esse ponto, y de x igual a C, ele chama de ponto crítico. Certo? Por que ele chama de ponto crítico? Porque esse C define o comportamento da função. Define o comportamento no sentido de se ela está abaixo, se ela está acima, como é que está essa solução, né? Qual a cara dessa solução? Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender isso? Tá claro? Sim. Sim, né? Bom, então, essa é a parte que o livro começa a discutir. Eu estou passando um pouco mais rápido, pessoal, que isso aqui é só mais definições, certo? Daqui a pouco a gente começa a fazer a parte que é mais interessante. Bom, aqui você tem uma outra função, certo? Eu vou botar essa função lá. dx igual a y ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, né? Então, esse aqui é o gráfico dessa solução, né? Aí você tem dy dx igual a y menos 1 ao quadrado, certo? Como você tem y menos 1 ao quadrado, então aqui você não tem dependência com x, você pode isolar esse sistema, tranquilo, aqui, né, usando separação de variáveis, fica dy, y ao quadrado menos 1, igual a dx, você integra, né, você integra dos dois lados, eu vou dizer que isso aqui é igual de um y0 até um y qualquer, isso aqui eu vou dizer que é no x0 até um x qualquer, mas eu vou botar aqui x0 igual a 0, tá? Só por x0 é igual a 0? Não, melhor botar não. Vou botar aqui de um x0 até um x qualquer, certo? Obviamente, isso aqui, né?
Aí vai ter a integral de 1 sobre y ao quadrado, isso aqui dá igual a 1 sobre y menos 1, e aqui ficaria menos 1, isso aqui dá negativo, isso aqui variando de y0 até y, isso daqui é igual a x0, x menos x0. Todo mundo entende como foi que chegou esse resultado aqui, né? Só resolver essa integral, tá? Professor, Pois não, meu filho? esses limites de integração, eles significam o quê? São os instantes? Esse limite de integração significa o seguinte, meu filho. Isso aqui é o problema inicial, tá? E isso aqui é a função. Esse daqui é o problema inicial, isso aqui é a função. Quando eu falo problema inicial, é a condição inicial do meu sistema. Essa condição inicial é um ponto qualquer, tá? Então, estou resolvendo a equação da forma mais geral possível e depois eu substituo esse ponto qualquer. Esse ponto qualquer, por exemplo, pode dizer exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Se você prestar atenção, aqui o x está cortando nessa assíntota aqui, enquanto que aqui está cortando aqui, certo? Você tem essa mudança, então, no perfil da assíntota, tá? Então, esse ponto, essa condição inicial, modifica a função nesse sentido. Beleza? Beleza. Pronto. Então, eu só fiz integrar essa função, tá? X ao quadrado, 1 sobre y ao quadrado, né? Integrei aqui. E aí, eu vou substituir esses caras, vai ficar menos 1 sobre... Aqui não vai ter espaço, não, né? Melhor botar em outro canto. Aqui a gente teria, encontrou menos 1 sobre y menos 1. Isso variando de um y0 até um y aqui diferente, que eu coloquei. X menos x0. Isso aqui vai ficar menos 1 sobre y menos 1. Mais 1 sobre y0 menos 1. Isso aqui é igual a x menos x0. Tá? Esse aqui passa para cá, esse aqui passa para cá. Então, isso aqui vai ficar... y menos 1, y0 menos 1, né? Isso aqui é uma constante, né, pessoal? Todo mundo consegue entender que isso aqui é uma constante? Aí dá para fazer melhor. Todo mundo consegue entender que isso aqui é uma constante, não é? Vou chamar de C, certo? Isso aqui também é uma constante, certo? Vou chamar de B, tá? E você teria aqui a soma de duas constantes, certo? Então, você pode ter aqui, ó, 1y menos 1, mais uma constante C, aqui menos, né? Igual a x menos uma constante B. E essas constantes C e B dependem das condições iniciais. Eu ia resolver o sistema todinho, mas não precisa não. Eu vou passar esse cara para lá, esse cara passa para cá, né? Vai ficar 1 sobre y menos 1 igual a C mais B menos x. Todo mundo entende isso que foi feito, galera? Todo mundo entende isso que foi feito? Sim. Pronto. Então, isso aqui eu posso inverter, né? Quando eu inverto, eu vou ter y mais 1 igual a 1 sobre C mais B, que isso aqui é outra constante A, né? Todo mundo entende isso, que C mais B, eu posso dizer que isso aqui é uma constante A, né? Constante A menos X, né? Então, isso aqui, eu posso dizer, então, que Y é igual... Aqui? Não é menos 1. Aqui é menos 1, né? É menos 1, tem razão. Foi mal. Eu já estava pensando em passar o 1 para o outro lado, Davi, por isso que eu botei o mais 1 aqui. Tô ligado. Tá ligado, né? Aqui A menos mais 1, pronto. Então, isso aqui é a tua função, certo? Isso aqui é a tua função. Quando tu vai construir o gráfico dessa função, né? O gráfico dessa função, só voltar aqui para o livro, que o livro vai mostrar essa solução. Tá aqui a solução aqui, ó. Daí, essa solução de cx menos 1, por exemplo, depende das condições iniciais. Aí, quando tu aplicar as condições iniciais lá, que é o y0 igual a isso, né? E você teria lá o x0,
certo? Quando você aplicar as condições iniciais, né, aí você vai ter esse A sendo 1/2 ou esse A sendo -1, tá? Beleza pura até aí? Todo mundo entende isso? Né? E quando ele vai construir o gráfico dessas funções, né, você observa, né, que em y igual a 1, você vai ter uma assíntota, né? Uma assíntota aqui horizontal. E se você olhar para cá, em y igual a 1, significa dizer que a derivada é igual a 0. Ó. Então, tem um ponto crítico ali, onde a derivada é igual a 0. Né? Significa dizer que tua função y é uma constante lá. Né? Era para ser isso, né? Para significar isso. Só que nesse caso aqui, você tem uma assíntota. Tá? Aí, então, y igual a 1 está aqui, certo? E essa outra assíntota, que é a assíntota vertical, obviamente vai depender do valor que está abaixo da curva lá da solução, né? Da condição de A. Então, isso aqui é x igual a A, certo? Que a gente acabou de determinar. E o A você determina pelas condições de contorno, as condições iniciais, certo? Aí, depois de você fazer isso, né? Essa brincadeira aqui, certo? Você tem aqui, então, uma família de solução dependendo desse A. Se esse A for de um jeito, vai estar de um jeito. Se esse A for de um jeito, está de um jeito. Então, para cada A, você está definindo uma assíntota, né? E você observa o seguinte, né? Que a tangente aqui, ela está crescendo. Aqui, ela está crescendo, certo? Se você olhar, a derivada é o quadrado. O que é que significa dizer que é uma função quadrática, né? Que tanto faz ser valor positivo ou negativo para y, independe do valor de x, para começar, esse resultado aqui, e tanto faz ser valor positivo ou negativo aqui para y, você tem que o resultado é positivo. Então, a função ela é sempre crescente. Tranquilo para vocês aí? Deu para entender isso aí? Né? Se você olhar aqui, ó, tá crescendo aqui, ó. Você traçar a reta tangente aqui, ó, tá sempre crescendo aqui, ó. Aqui também tá crescendo. Então, é sempre crescente. Aqui, do mesmo jeito, sempre crescente. Certo? E o interessante é que se você for fazer essa função e for botar essa família de soluções, né, na realidade você vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó. Se você observar, ó, a cada espaço desse daqui, cada conjunto de combinações dessa daqui representa uma solução, né? A família está aqui. Então, nesse quadrante aqui, a função abaixo de determinado valor, que é x igual a 1, né? Y igual a 1, na realidade, né? Esse valor bem aqui é o valor y igual a 1. Então, abaixo desse valor, todo mundo está decrescendo aqui, ó. Né? Você observa, acima desse valor está todo mundo crescendo, né? Aqui, é isso que ele está mostrando aqui. Tá? Só que isso aqui ele está mostrando direção do autônomo, né? Que é esse autônomo aqui que ele fala aqui? É uma equação diferencial que só depende do y, não tem o valor de x. Não tem o valor de x, né? Só que essa daqui não é a solução dessa equação aqui, né? Se eu não me engano, vai ser figura, tá aqui. Essa daqui, ó. Tá? Quando x é igual a 1, né, a derivada é zero, tá aqui. Porra. Quando y é igual a 1, a derivada é zero. Você observa, tá aqui, ó. Certo? Aí, quando o y é maior do que 1, esse resultado é negativo. Tá decrescendo aqui, ó. Vocês conseguem ver isso. Quando o y é menor do que 1, o resultado é negativo. Quando o y é maior do que 1, o resultado é positivo. Foi mal, pessoal. Tá? Tranquilo, galera? Todo mundo consegue entender isso? Todo mundo consegue ver? Sim. E aí, pessoal? Aqui, Tá de boa, né? Tá de boa. Pois não, meu filho? Professor, no outro exemplo ali em cima,
uma derivada negativa, ela representava uma assíntota. Não. A derivada negativa representa... Não, zero. Isso. Perdão. Lá representava uma assíntota. Aqui não representa assíntota, não. Aqui representa um ponto de mínimo ou de máximo. Mas aí, para você poder ver o que é que ela representa, né? Pode ser representar uma assíntota, né? Para você ver o que é que ela representa, na realidade é um ponto crítico, você tem que encontrar a solução. Aí, para encontrar a solução, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar essa função, equação diferencial, que é dy dx igual a 2y menos 2, né? Então, faz a separação de variáveis, igual a dx, integra, né? Bota aqui do y0 até um y qualquer, bota aqui do x0 até um x qualquer, depois de você integrar isso aqui vai dar o ln, vai dar ln de 2 y menos 2 dividido por 2y0 menos 2, né? Fechou? X menos x0, certo? Então, isso aqui vai dar 2y menos 2 igual. Isso aqui Ei, pode Joel. ser... Pois não? No lugar desse dy dx, pode utilizar aquele y aspasinha simples? Isso. Pode, meu filho. Ou você pode usar também a notação de físico. Y ponto. Mas eu teria que converter para aquele outro ali, ó, dy dx, para poder resolver com a integral? Não. Tá? Você pode usar qualquer um que você esteja acostumado, contanto que você resolva, tá? A notação você não precisa se preocupar, não. Essa daqui eu acho que é a notação de Lembs. Eu acho que é a de Lembs. Essa daqui eu acho que é a notação de Newton. E essa daqui é a notação... esqueci o nome do autor. Só que isso aqui é mais usado por físicos, certo? Esse negócio de Y ponto. Já Y', né, também é usado por físicos. E esse daqui é um pouco mais formal. Tá? Então, isso aqui vai dar uma constante E elevado a x menos x0. Tá? Ou seja, isso aqui é a E elevado a x menos x0. Isso aqui é a mesma coisa de E elevado a x vezes E elevado a x0. Né? Então, isso aqui ficaria 2y menos 2 igual a A vezes E elevado a x vezes E elevado a menos x0, que isso aqui é uma constante também. Então, uma constante vezes uma constante, isso aqui também não é uma constante. Tá? Então, ficaria 2y. Isso aqui você pode dividir todo mundo por 2, né? Ou seja, você teria que y é igual a uma constante qualquer, que eu vou chamar de b, E elevado a x mais 1. Tá? Aí, ó, quando x é igual a 0, você tem a constante mais 1. Certo? X igual a 0, você tem a constante mais 1. Tá? Se você tem a constante mais 1, essa função aqui, quando você vai traçar o gráfico, significa dizer que é uma função que é constante. Nem é uma assíntota, nem é um ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Agora, o interessante, né? Obviamente depende do B, né? Se o B for positivo, você tem que esse resultado aqui é positivo. Se o B for negativo, esse resultado aqui é negativo. Mas ele só é negativo quando o produto de B com E elevado a x for menor do que menos 1, né? Menor do que 1. Você faz uma análise, no fim das contas é isso que você está fazendo, uma análise da função. E a análise dessa função significa dizer que você está fazendo uma análise do gráfico. Tá? Tudo bem, pessoal? Pois não? Professor, o senhor usou ali o método para achar a solução não constante, no caso. Aonde? Aqui, o senhor usou a troca de variável e aplicou a integral, o senhor achou a solução não constante da equação, né? Eu não apliquei as condições de contorno, certo? Então, eu tentei achar uma solução de uma forma mais geral possível e depois aí aplica as condições de contorno. Pois é, aí o senhor achou a solução não constante e o B é o ponto crítico. Não. O B não é o ponto crítico. Quem é o ponto crítico é o ponto onde a derivada é igual a 0. Ou seja, 2y menos 2 tem que ser igual a 0. Daqui você tira que y é igual a 1.
Esse é o ponto crítico. O ponto onde dy dx é igual a zero. Porque quando dy dx é igual a zero, certo? Você tem que o resultado da tua função y de x é igual a uma constante. Pronto, Tá? pronto. Uhum. Né? Sim. Então, quando você pega aqui y de 1, por exemplo, né, nesse caso aqui, você vai ter b vezes e mais 1. Esse resultado é uma constante. Qual o significado dessa constante? Não sei, eu tenho que ver o gráfico. Teria que plotar o gráfico para poder ver. Só que o gráfico dessa função, se você olhar lá, cadê aqui o livro? Tá aqui. Significa dizer o seguinte, você pode ter diferentes funções. Você pode ter uma função, por exemplo, que ela faz isso aqui, ó. Isso aqui é uma função. Ou você pode ter uma que faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, e assim por diante. Beleza? Isso aqui é uma família de soluções. É uma família de soluções. E cada uma dessas soluções aqui, você tem um B diferente. Representa um B diferente. Tá? Aqui também representa um B diferente. Certo? Então, o gráfico dessa tua função pode ser, por exemplo, uma coisa assim. Isso aqui está aqui o gráfico. Tá? Pode ser uma coisa assim. Certo? E assim por diante. Beleza? Deu para entender? Ficou claro? Deu sim. É porque eu estava estudando para o Guidorize, aí ele dava os dois métodos, que era o da constante, que era quando você igualava a derivada de y a zero, e a da não constante, quando você faz a troca de variável e integra. Aí tem como você avaliar uma equação diferencial usando esses dois métodos. Entendi. Bom, ele tem alguns exercícios aqui, tá? Tem alguns modelos matemáticos, né? Modelo populacional, né? Que você pode escrever dessa forma ou dessa forma, certo? Que ele chama aqui de velocidade terminal, mas na realidade a aceleração aqui, né? MA, que é a força, né? É igual a mg, que aqui você teria força-peso, certo? Aplica a lei de Newton com força de atrito, né? Em relação à velocidade, tá? Então, por exemplo, em queda livre, se você tiver resistência do ar, a equação que representa o sistema é essa equação. Como é que você resolve essa equação? Ele vai mostrar como é que você resolve isso. O interessante é que esse tipo de equação aqui, diferencial, cai no concurso do IF, na época atrás aí, tá? Aqui também, só que aqui você tem, isso aqui é muito massa, porque essa ideia aqui é usada, né, quando a velocidade é muito alta, certo? Quando a velocidade é muito alta, a resistência do ar vai com o quadrado da velocidade, tá? E chega um momento que essa parte, que mg é igual a kv ao quadrado, né? Que é a constante aqui de relação à resistência do ar, e a velocidade ao quadrado do teu corpo. E o interessante é que você pode ter esse sistema igual a zero, né? mg igual a kv ao quadrado, ou seja, você está em queda livre, sem aceleração. Então, essa é a forma que o pessoal usa, por exemplo, para imitar a gravidade zero. Né? Que ele sobe com o avião, determinada altura, chega lá, desce com uma velocidade muito grande. Essa velocidade muito grande, que ele vai, quando ele está descendo, né? Ele consegue ter uma resistência do ar, né? Que no fim, o cara que está dentro do avião vai sentir como se ele estivesse com a gravidade zero. Então, é a forma de imitar a gravidade zero, né? Não sei se já viram esse tipo de coisa, né? Já conseguiram ver isso, não? Deixa eu botar aqui. Cadê? Aqui. Isso aqui é outra história. Isso aqui é para romper a barreira do som, não. Isso aqui é... Experimento gravidade zero em Dubai. Eu não procurei, não. Depois eu procuro esse vídeo e mostro para vocês.
tá? Como é que o pessoal faz para poder... Labial faz essa brincadeira. Acho que vocês já viram esse tipo de coisa. Teve até uma reportagem aí no Fantástico que mostra isso, eu acho. Acho que foi no Fantástico, coisa desse tipo. Tá? E a outra parte agora, pessoal, depois eu mostro para vocês essa parte da gravidade zero. É bem legal, bem divertido, tá? Ou seja, essa equação diferencial, tá? Aqui a equação diferencial, ela consegue modular um sistema que chega a um ponto crítico, né? Que é com gravidade zero, ou seja, você tem como imitar o que acontece no espaço, na aeronave espacial, por exemplo. Aqui é reação química, né? Certo? Aí depois dele fazer isso, ele vai usar agora ele vai chegar no ponto para ti, olha, vamos resolver equações diferenciais de primeira ordem que tenha um perfil, certo? Ele vai resolver equações diferenciais de primeira ordem que tenha esse perfil. Qual o perfil? Do produto de funções do tipo g de x e h de y, tá? Onde você possa separar as variáveis. Então, ele vai chegar a esse tipo de problema. Deixa eu botar aqui para vocês. Que eu salvei isso aqui, salvei. Tá aqui. Então, a partir desse momento, agora a gente vai aplicar essa ideia aqui de como resolver essa equação diferencial. Quando você tem uma equação diferencial que é escrita dessa forma, né, dy dx igual a g de x, h de y, quando você tem uma equação diferencial que é escrita dessa forma, o que é que tu vai fazer? Tu vai separar as variáveis. Separar as variáveis é tu colocar o que é de y para um lado e colocar o que é de x para o outro. Então, tu vai ter dy sobre h de y igual a g de x, d de x. E depois de tu fazer isso, tu integra. Tá? Então, a tua solução, né, da tua equação diferencial do tipo dy dx igual a g de x, h de y, g de x, h de y, tá? É algo do tipo, você integrar em relação a y, a h de y, né? 1 sobre h de y, essa integral aqui, né? E você vai igualar a integral da g de x dx. Então, toda vida que você conseguir separar as variáveis, o método prático para se resolver esse daqui. Belezinha, galera? Aí, vamos lá. Se você tiver, por exemplo, uma função que ele fala que as equações, por exemplo, são separáveis. Isso aqui é separável? Separáveis e não separáveis, respectivamente. Tá escrito ali. A segunda não é. Separáveis e não separável, né? Porque essa daqui, eu fiquei... Esse aqui é separável? Tá. Essa daqui é separável? Bom, vamos ver o que é que acontece aqui. Você observa que você tem dy dx igual a y ao quadrado, x. Pronto, vamos lá, anotar lá. dy dx dx igual a y ao quadrado, x, é elevado a quanto, hein? A 3x mais 4y, né? 3x mais 4y. Certo? Isso aqui eu posso escrever isso como sendo y ao quadrado, x, é elevado a 3x, vezes é elevado a 4y, né? Isso aqui é a mesma coisa de ser y ao quadrado é elevado a 4y, vezes x é elevado a 3x. Você consegue entender que isso aqui só é uma função de y, isso aqui é só uma função de x? Então, você tem condições de separar. Como você tem condições de separar, você pode dizer logo a integral, né? A integral de dy pelo inverso lá, né? Vai ficar aí a y ao quadrado, é elevado a 4y, certo? Isso aqui é igual a integral de x é elevado a 3x
dx. Todo mundo entende isso, pessoal, que foi feito? Sim. Pronto. Então, como é que eu faço para resolver essa primeira aqui? Né? No fim das contas, o que você tem que fazer é resolver uma integral. Aí a importância, então, de tu resolver integrais, né? Isso aqui tu bota negativo, dy, dividido por y ao quadrado. Tá? Como é que tu resolve essa integral, hein? Se chamar isso aqui de u, dá certo ou dá não? Chamar isso aqui de u, dá certo ou dá não? Talvez por partes, né? Que é a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Certo? Né? Se eu disser que aqui u é igual... Se eu disser que u é igual... Seria bom integrar o y ao quadrado. Eu acho que é melhor colocar o U como sendo Euler. E o É Y melhor colocar o u como sendo óleo por quê? Botei. é por causa que você vai colocar o Y elevado a menos 2 dy como sendo o dv. Tá, e qual o significado disso? Que eu vi em algum canto uma vez que você tem uma certa ordem para você escolher o U. Aí logarítmicos, trigonométricos, estão em ordem de prioridade. Acima, na frente do Y ao quadrado. Tá. Se eu disser para ti que provavelmente você está certo, certo? E Davi, por que não seria interessante escolher isso aqui como U? Porque se você escolher isso aqui como U, né, 1 sobre y ao quadrado, ou... Deixa eu ver, se você escolher... porque você teria que escolher 1 sobre y ao quadrado como U. A derivada disso seria menos 1 sobre y ao cubo. Então, você estaria aumentando a ordem. Eu errei, eu queria integrar. Porque ia aparecer um logaritmo depois. Pois é. Então, esse aqui du vai ser igual a menos 4 elevado a menos 4y, né? dv, né? Ou seja, que v, no fim, vai ser a integral de dy sobre y ao quadrado. Então, significa dizer que v vai ser igual a menos 1 sobre y, né? Aí, isso aqui vai ficar, então, elevado a menos 4y sobre y ao quadrado, dy. Isso aqui é igual a u elevado a menos 4y vezes v, menos 1 sobre y, v menos, né? Aí teria menos ali, tá certo? Ficaria menos aqui mesmo. Aqui teria um 4, elevado a menos 4y, isso aqui dividido por y, isso aqui dy, tem que aplicar de novo a integração por partes, né? Aí a integração por partes agora seria e elevado a menos 4y sobre y, dy, né? Você teria que fazer a mesma coisa de novo, né? Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos 4y, vezes o ln de y, menos 4, vezes a integral de, aqui ficaria mais, e elevado a menos 4y, ln, eita porra, macho. ln de y dy. Como é que resolve isso aqui? Realmente. Né? E se você for pelo outro caminho, fica pior, porque você vai ter 4y, y ao quadrado, dy. Rapaz, o que o livro fez? Certo, ele fez isso aqui. Não, ele não resolveu, não. Ah, gaiato. Ele não resolveu, não. O esquema é o seguinte, só tacar no Wolfram. Vamos tacar aqui no ovo aqui para ver, né? Mas eu acho que não vai ter solução fácil, não, cara. Wolfram alfa. Wolfram alfa. Inter.
aqui, né? Integral de quem? De 1 barra exponencial de 4x vezes x ao quadrado. Eita, tá com uma função complexa aí. Essa função aí depende da integral. Não tem resolução, não. Como eu falei para vocês, tem equações diferenciais que você não tem a solução analítica, né? Então, por conta dessas integrais aqui, nem toda integral é fácil de determinar. Eu não sei se eu escrevi isso aqui errado, está certo mesmo, né? A forma como escrevi, né? É XP. Esse aí como é? É a integral do exponencial. É uma função aí que depende da integral. É isso mesmo, é a mesma coisa. Depende da integral, aqui vezes o... Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa. Só que ele não diz quem é esse aí aqui, não. Bom. Então, vocês já entenderam mais ou menos qual é o processo, né? Pelo menos vocês entenderam qual é o processo, né? Suponho eu, né? E vocês têm que separar as variáveis, integrar de um lado, depois integrar do outro. Essa daqui é tranquilo, né? Essa daqui você vai ter que realmente chamar isso aqui o V, né? Isso aqui vai ser V, e isso aqui vai ser o U, porque aqui você consegue derivar e desaparecer, né? Porque a derivada de x fica só dx. Aí você faz isso numa chibatada só. Aí fica tranquilo essa integral. Belezinha, pessoal? Deu para entender, não deu? E isso aqui ele está falando do método, tá? Ele está só repetindo aquela mesma coisa que a gente já falou. Aqui ele coloca um exemplo, né? Só que esse exemplo que ele coloca é um tipo de derivada de equações diferenciais que ele chama de... Não é o nome, rapaz? Esqueci o nome. Equações diferenciais... Ele coloca mais lá na frente, depois. Esqueci o nome. Ele vai colocar na próxima sessão. Aí deixa pra lá. Depois a gente volta nesse nome. Tá? Todo mundo conseguiu entender como é que resolve esse sistema, né? Por exemplo, se eu tiver isso aqui, dy dx igual a menos x sobre y, né? Se eu tiver dy dx igual a menos x sobre y, menos x sobre y. A solução desse problema, obviamente, é fácil, que ficaria y dy, a integral disso, igual a menos a integral de x dx, certo? Esse sistema aqui, obviamente, isso aqui é do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante ao quadrado aqui, né? Uma constante qualquer. Então, esse c aqui representa o quê? O raio de uma circunferência, por exemplo. Tá? Todo mundo consegue entender isso que foi dito aqui, pessoal? Essa parte aqui? Por que a gente teria essa solução? Essa cara dessa solução? Eita. Sim, né? Esse negócio de estar dando aula online, a gente acaba... Aqui, ele colocou aqui, ó. Vai ficar y ao quadrado sobre 2, né? X ao quadrado sobre 2. Eu multipliquei todo mundo por 2. No fim, você teria como ter isso aqui, ó. Certo? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a c ao quadrado, onde esse c representa o raio de uma circunferência que está aqui, ó. Né? Para cada c, você teria aqui uma circunferência. Tá? E esse daqui, ele vai fazer a mesma brincadeira, né? Só que quando você faz esse tipo de integral, você vai usar aqui, para resolver essa integral, você vai usar frações parciais, né? Você vai ter uma integral aqui desse lado, para separar. Só que para poder resolver essa integral aqui, você vai usar essas frações parciais, ou seja, que você vai escrever aqui y ao quadrado menos 4, você consegue escrever desse jeito,
Aí apareceu o ln de boas, e no fim você vai ter essa solução, né? Tá? Eu acredito que seja tranquilo encontrar isso, certo? Só que você tem que estar afiado nessa parte de integrais. Tem que lembrar dessa parte de integrais. Isso aqui parece um seno hiperbólico, um cosseno hiperbólico da vida, né? Deixa eu só pegar aqui e botar o valor de C igual a 1, tá, pessoal? Esse aqui sendo 2, y igual, deixa eu botar aqui no Wolfgang aqui de novo. Só para construir o gráfico. 2, aqui eu vou botar y igual a 2, né? Multiplica quem? Multiplica 1 mais e elevado a 4x, Vou ver aqui. E elevado a 4x. Para garantir, vou botar mais um parênteses aqui. Dividido por a mesma coisa. Só que aqui é menos. Tá? Vocês vão perceber que isso aqui, na realidade, é um seno, um cosseno hiperbólico da vida. São funções periódicas. Tá aqui, ó. Tangente hiperbólica mais cotangente hiperbólica mais y igual a 0. Certo? E tá aqui a família de soluções, né? Que você teria essas duas partes. Ele não fez esse gráfico? Não fez. Ele vai fazer esse outro gráfico aqui, né? Que é dessa solução aqui. Tá? Só que essa daqui, ele colocou esse programa inicial. Vamos colocar ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Resolva, né? Esse sistema. Bom, você tem e elevado a 2y, cosseno de x, dy dx, e elevado a y, seno de 2x, certo? Então, a primeira coisa que tu vai fazer, tudo que é de y, tu vai deixar de um lado, tudo que é de x, tu vai deixar de outro. Tu vai separar esse negócio. Então, você vai ficar com e elevado a 2y, e elevado a 2y, menos y, certo? Dividido por e elevado a y, dy, isso aqui vai ser igual a seno de 2x, dividido por cosseno de x, dx. E agora você integra. Todo mundo entendeu essa separação de variáveis aqui? Sim. Só tá claro para vocês essa parte? Essa parte de separar as variáveis, de como resolver equações diferenciais de primeira ordem, essas coisas. Professor, para ser sincero com o senhor, até agora eu só estou com dúvida na análise do gráfico mesmo, cara. Que é esperado, né? Essa análise gráfica é um pouco mais complicado, né? Mas, assim, se vocês tiverem dúvidas, não deixem de perguntar, não, pessoal. Porque o meu ritmo é diferente do ritmo de vocês. Como a gente está nessa parte de aula remota, eu não estou vendo o rosto de vocês. Eu estou falando aqui, às vezes, eu não sei como é que você está recebendo essa informação. Então, não deixem de perguntar, não deixem de falar se tá entendendo, se não está entendendo. Enfim, não esperem pelo Davi, não. Então, aqui a gente tem que resolver essa integral, né? Então, essa integral é e elevado a 2y sobre e elevado a y dy, né? Eu posso dividir duas, menos y elevado a menos y dy. Todo mundo entende isso? Essa integral aqui, você pode escrever dessa forma? Sim. Né? Esse resultado aqui, obviamente, vai ficar a integral de e elevado a y, que esse resultado é e elevado a y, menos
Esse resultado aqui, aí você teria que chamar esse cara de U, né? Chamar esse cara de U, chamar esse de dv, né? Isso aqui de dv, encontrar a integral disso aqui para poder resolver por partes, né? Ou seja, isso aqui só sai por partes, então, quando você chama U de Y, significa dizer que du é igual a dy, né? E se você disser que dv é igual a e elevado a y menos y, né? dy, significa dizer que v é igual a menos e elevado a menos y, né? Então, essa integral aqui ficaria u vezes v, u é y, v é igual a menos e elevado a menos y, menos, né? Menos, aí menos com mais ficaria mais, a integral de v menos e elevado a y, du, né? dy. Então, isso aqui vai ficar só negativo, né? Essa parte aqui vai ficar e elevado, menos e elevado a menos y. Isso daqui é diferente disso aqui, né? Que isso aqui é e elevado a y, aqui é elevado a menos y. Pronto. Então, esse resultado aqui, no final, vai ser e elevado a y, mais, no caso, menos, né? Y é elevado a menos y. Não, aqui é mais, né? Mais, aí depois tem menos. Menos é elevado a menos y. Ou seja, isso aqui é igual a e elevado a y mais e elevado a menos y, que multiplica y mais 1. Então, você teria... y menos 1, foi mal, tem razão, menos 1. Y menos 1. Essa parte aqui, né? Eu vou apagar essa parte aqui, tá, pessoal? Dessa integral aqui, né? Vou apagar tudo aqui, depois aí vocês só revisem a gravação da aula e peguem de novo. Mas também não é coisa de outro mundo, não. Vocês conseguem resolver isso aí tranquilo. Bom, já essa integral aqui, você expande o seno de 2x como sendo seno de x mais x, ou seja, seno do primeiro, cosseno do segundo, seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, cosseno do segundo, como o primeiro e o segundo são iguais, então ficou 2 vezes seno de x, cosseno de x, né? Você cancela o cosseno de x com cosseno de x, então ficaria o integral do seno, certo? Isso aqui vai ficar, então, essa parte aqui, 2 vezes a integral do seno de x, que quanto é, hein? É cosseno, né? Menos cosseno. Menos cosseno. Menos cosseno de x, tá? Então, olhando lá para a resposta, né, que a gente tinha anteriormente, daqui, ele fez isso, ele integrou, é igualzinho à resposta anterior que a gente tinha, tá vendo, ó? Né? E igual a menos 2 vezes o cosseno de x, que a gente encontrou. Mais uma constante qualquer, que essa condição constante depende da condição de contorno, né? Ou condição inicial, né? Condição de valor inicial, certo? Que ele colocou aqui C igual a 4 para quando x igual a 0 e y igual a 0. Então, tá aqui a minha solução, certo? Então, eu posso pegar esse sistema, tentar plotar um gráfico, né? Quando ele vai tentar plotar o gráfico, você tem uma família de soluções escrita dessa forma, certo? E essa família de soluções, por exemplo, você pode ter algumas implicações para quando y é igual a 0 ou para quando... Cadê? Para quando y é igual a 0 ou para quando x é igual a 0, está aqui, né? A família de soluções, né? Certo? São essas curvas aqui. Todo mundo consegue entender isso, não é? Sim, porque, tipo, com a condição inicial, tu vai escolher só uma das curvas. Tipo, com 0, 0 seria essa daqui, que tá na origem. Exatamente. E assim ele continua, né, essa discussão, né, que ele fala que você tem uma solução definida por integrais, né, que ele vai falar depois, ele vai mostrar depois essa solução. Você pode pegar, que é a integral de g de t, né, se uma função é contínua no aberto, tal, né, para todo x no intervalo i, você tem que a derivada em relação a x, da g de t é igual a g de x. Isso você está usando aquele teorema de derivadas, né, que é o teorema fundamental do cálculo, né, certo? Como você tem isso, essa condição, né,
Então, você pode escrever que y é igual a um y0 mais a integral, né, de x0 até x e g de t, certo? Se dy ou dx for igual a g de x, certo? Tá? Ó, novamente, se você tiver separação de variáveis, você separa as variáveis, faz a integral, você consegue mostrar isso. Mas isso é só detalhe, pessoal. O importante é você lembrar dessa parte aqui, ó. Cadê? Essa parte bem aqui, que é essa parte de separação. Tá? Você tem que separar essas derivadas. Quando você separa, você tem isso, né? Essa brincadeira, certo? E nessa brincadeira, você teria que P de y dy é igual a g de x dx, tá? Então, ele vai continuar fazendo essa brincadeira o tempo inteiro. Bom, e dando continuidade, né? Ele coloca agora os problemas iniciais e chega aos exercícios do capítulo 2, né? E nesse exercício aí sim, ó, ele vai mandar você resolver as equações diferenciais. Manda resolver. Só que ele vai mandar sempre que você resolver equações diferenciais que sejam separáveis, né? Usando esse método de separação de variáveis. Você pode perceber aqui, ó, que aqui tudo depende só de y. Aqui tudo depende só de x. Ou seja, você pode pegar essa parte que depende de x aqui, ó, botar um para o lado, botar outro para o outro, passar dividindo, né? Então, você teria que... No fim, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Você quer usar método de separação de variáveis, você faz o seguinte. Você tem dy, dx, né? Certo? Igual a uma função aqui, que é uma f de x, y. Se ela é separável, significa dizer que você pode escrever como g de x, né? H de y. Se ela tiver escrito dessa forma, beleza, né? Você já passa direto que você vai ter a integral de dy sobre h de y, né? Igual a integral de g de x dx. Se ela não é separável dessa forma, né? Se ela não está escrita dessa forma, se ela está escrita da forma do tipo m de y dx, ou m o m de x aqui, não teria problema nenhum também, mais um n de y, ou n de x, dy, isso aqui é igual a zero. Para tu separar, tu só precisa fazer isso aqui, ó, multiplicar pelo produto das funções mn, né? Ou seja, você pega, faz o produto da função m de y vezes, multiplica não, divide, tá? Foi mal, pessoal. Divide todo mundo pelo produto das funções. M de y, n de x. Quando tu dividir, tá? Nesse caso aqui, ó, você está dividindo isso por isso. Vai ficar somente n de x mais dy sobre m de y. Isso aqui é igual a zero. Eu posso passar isso aqui para o outro lado e entregar as duas funções. Então, você teria a integral de dx sobre n de x igual a menos a integral de dy sobre m de y. Beleza pura? Todo mundo entendeu isso? Tá claro? Beleza. Beleza, né? Ah, claro, show de bola. Show de bola. Então, o Esse que você tem que problema fazer aqui 16 é... aí. Hã? Esse problema 16, esse K, é só uma constante? Eu posso É só uma falar? constante. É uma constante. Tá? Só que lembrando, aqui é Q e T, não é mais Y e X, tá? Aí, o que é que acontece? Funciona do mesmo jeito. Você tá vendo que aqui não tem X? Quando aqui não tem X, se esse lado aqui não tem X, como é que tu vai separar a equação diferencial? Tu vai simplesmente botar essa parte todinha aqui pro outro lado, dividindo. Então, tu vai ficar com dq dividido por k, qzão, menos 70, né, igual a dt. Certo? Tu separou todo mundo. Aí agora tu integra. É só isso que tu vai fazer. Belezinha? Beleza. Tá? Beleza. Esse daqui... Professor, Pois não, meu filho. lá em cima eu só tinha falado um pouquinho sobre os limites iniciais.
as condições iniciais, x0 e y0, você pode só mostrar de novo. Bom, Acho que é essas... Tá, ô Botelho, você vai sempre resolver a equação diferencial e você vai sempre colocar uma constante lá. Essa constante vai estar multiplicando a tua função ou ela vai estar somando. Você vai sempre ter essas duas constantes, certo? E essas duas constantes, na solução final, tu determina pelas condições iniciais. Não importa qual é teu x0, teu y0, para resolver a equação diferencial. O que importa é para tu encontrar, porque na resolução tu vai encontrar a família de soluções, né? Aí tu vai ter a família de soluções. Aí, para encontrar uma solução que seja única, né, e que exista, né, que tem que existir, tem que ser única, né, aí você tem que aplicar essas condições iniciais. Como é que você aplica as condições iniciais? Aí, do mesmo jeito das aulas anteriores, tu vai pegar lá o y de 0, vale quanto? Né? Aí tu vai substituir, aí tu encontra uma constante. E a derivada do y0 vale quanto? Aí tu encontra outra constante. Tá? E se for uma equação diferencial de segunda ordem. Se for uma equação diferencial de primeira ordem, só tem uma constante para determinar. Beleza? Beleza. Tá? Exemplo, cara, ó, vamos lá. Vamos ver se a gente tem aqui um problema que ele deu e ainda deu a condição inicial. Aqui, ó, fiz solução que passa pelos pontos indicados, certo? Aqui é a sua equação, certo? E passa pelos pontos indicados. Vamos tentar resolver essa daqui, ó, para tu ver, ó. Vou botar aqui. Vamos lá. Pegar aqui. Encontra a solução. Você teria aqui x dy dx igual a y ao quadrado menos y, certo? Aí isso aqui, você pode escrever isso aqui como sendo dy sobre y ao quadrado menos y igual a dx sobre x. Todo mundo entende isso? Foi feito? Tá claro para todo mundo essa parte aqui, esse passo? Sim, sim. Pronto. Então, separei, tá vendo? Consegui separar. Aí, para resolver essa equação aqui diferencial, primeira coisa, você vai ter que resolver as integrais. A primeira integral é a integral de dy sobre y ao quadrado menos y. Isso aqui é a mesma coisa, se é a integral de dy sobre y vezes y menos 1. Aí você usa frações parciais, né? Onde você consegue escrever que 1 sobre y menos 1, isso aqui é igual a A sobre Y, mais um B sobre Y menos 1, e você determinar A e B, né? Onde você teria A mais B igual a 0, e você teria menos A igual a 1. Vocês lembram disso, né? Sim. Pronto, então aqui você determinou que A é igual a menos 1 e B é igual a 1. Logo, resolver essa integral aqui é a mesma coisa de resolver, então, duas integrais. A primeira integral, A igual a menos 1, né? Então, ficaria menos 1 sobre y dy, mais a segunda integral, B é igual a 1 sobre y menos 1, né? dy. Isso aqui dá um ln, isso aqui também dá um ln negativo, né? Então, ficaria menos a integral de dy sobre y ao quadrado menos y. Isso aqui daria menos ln de y mais ln de y menos 1, né? Isso aqui é a mesma coisa de ser ln de y menos 1 sobre y, certo? E eu não coloquei ainda os intervalos aqui, ó, que eu poderia colocar aqui os intervalos ainda, né? De y0 até um determinado valor, né? Aí depois tem a outra parte lá. Qual é a outra parte lá? É a integral de dx. Essa daqui dá ln de x, certo? Se você observar, aí você teria ln de y menos 1 sobre y
né, igual a um ln de x, certo? Você poderia colocar ainda os pontos iniciais, pontos finais aqui, né? Aí você teria, no fim, você teria só uma constante aqui a mais aqui, né? Porque você teria ln dessa constante, vezes aqui o ln aqui de outra constante aqui. Então, você só teria uma constante, no fim das contas, né? Ou seja, você teria y menos 1 sobre y igual a uma constante vezes x. Isso aqui dá 1 menos 1 sobre y. Isso aqui é uma constante vezes x. Isso aqui passa para cá, isso aqui passa para cá. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre y igual a 1 menos cx. Né? Eu inverto tudo, então y é igual a 1 sobre 1 menos cx. Beleza, pessoal? Tá? Aí agora tá aplicando as condições iniciais, Botelho. Quais são as condições iniciais lá? Vamos pegar uma aqui qualquer. Pegar essa aqui quando y é igual a 0, né? X é igual a 0, né? Quando x é igual a 0, y é igual a 0. Certo? 0. Não dá, não. Eu errei alguma coisa? Eu acho que nesse caso pode ser tipo, não existe. Não existe, né? E esse aqui, 0, 1, será que dá certo? Quando x é igual a 0 e y é igual a 1. Vamos ver. X é igual a 0. Essa aqui é a solução, né? X é igual a 0. Y é igual a 1. Tá certo, né? Porque 1 vai ser igual a 1. 1 menos 0. Tá certo. 1 é igual a 1. Mas eu não consegui determinar. Eu não consegui determinar o C, né? 1 meio, 1 meio. 2 e 1 quarto. Vou botar esse 2 e 1 quarto aqui para ver. Então, ficaria 2 igual a 1. 1 menos 1 quarto de C. Né? Multiplica todo mundo. Aqui você encontra o resultado para C, né? Aqui dá certo. Multiplica todo mundo aqui por 4. Se eu multiplicar esse cara por 4, isso aqui fica 4. Aqui sai. Aqui vem para 4 para cá. Pronto. Aí ficaria 4 menos C sobre 4. Esse 4 divide por esse 2 aqui fica 1. Então, ficaria 1 igual a 2 sobre 4 menos C. Aqui eu posso inverter. Aqui dá 2. Então, 4 menos C é igual a 2. Logo, C é igual a 2. Ou seja, é só brincar, né? Eu estou raciocinando um pouco rápido, pessoal, né? Fazendo as coisas um pouco rápido em relação a essas coisas aqui. Porque eu confio que vocês já sabem fazer tudo isso aqui, né? Essa brincadeira aqui. Tá? E aqui, em relação a essas condições de contorno, é só substituir e fazer algebrismo. Certo? Essa algebrismo de estar mexendo, né? Substituindo, né? No lugar do y, no lugar do x, eu coloquei foi errado, não foi? O x aqui é 2 e o y é 1 quarto. Eu coloquei errado. O x é 2 e y é 1 quarto. Foi mal, pessoal. Aqui, fazer as coisas rápido dá nisso, né? A gente acaba cometendo erros. Y é 1 quarto. É igual a 1 sobre 1 menos x, que é 2. Então, ficou 2c. Aqui eu posso inverter, então ficaria 4 igual a 1 menos 2c. 2c menos 3. Passa para cá, ficaria com menos 4, dá menos 3. Então, C é igual a menos 3 meios. Beleza? Entendeu, Botelho? Entendi, mestre. Pronto, cara. Então, deixa eu botar Cara, aqui na aula. só porque a gente junta isso aí com a qualidade lá dos intervalos abertos, aí confunde, entendeu? Entendi, cara. Na realidade, porque o que confunde são... Você tem uma família de soluções e agora você não tem mais uma família de solução. Você tem uma solução específica. Quando você faz em termos gerais, você está encontrando uma solução qualquer. Quando você coloca essa condição de contorno específico, você está encontrando uma solução que passa por aquele ponto.
tá? E encontrar a solução é encontrar a solução dessa forma aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Obviamente aqui eu não coloquei as condições iniciais, aqui eu poderia colocar um y0 até um y aqui. Aí esse aqui estaria variando de um y0 até um y aqui. Esse c parava de existir, aqui estaria variando de x0 até um x aqui, tá? Esse y0, x0 são os pontos iniciais. Aí quando você faz essa brincadeira, né? Aí você estaria pegando exatamente isso aqui, ó. Você estaria com ln, né, de y menos 1 sobre y0, dividido, isso aqui dividido por y0 menos 1 sobre y0, né? Veja, ou então você poderia colocar isso aqui como sendo isso, menos ln de y0 menos 1 sobre y0, igual a ln de x menos ln de x0, ln de x0, certo? Aí agora você pega e substitui os pontos aqui, né? O y0 e o x0, né? Se você substituir o ponto x0, né, com 0, 0, por exemplo, onde tiver x0, você vai colocar 0. Onde é y0, você vai colocar 0. Se você substituir esses pontos, na realidade, é isso mesmo, que é o x0 e y0, isso aqui, né? Esses pontos aqui, né? É isso, Davi? Que são as condições iniciais. Então, onde tiver esses pontos, né, tu vai substituir, aí aqui estaria o ln de menos 1. Existe ln de números negativos? Existe? Existe não, entra no mundo complexo. O ln só está definindo o campo positivo. Então, você não poderia pegar, por exemplo, essa parte aqui, o b, né? E foi o que a gente encontrou na solução anterior também, não foi? Que você não teria condição de encontrar. Já essa daqui, pode até ser que você encontre, né? Mas existe a ln de 0? Também não, ele tem também infinito. Aí você só iria para esses dois aqui. Mas no fim aqui você tem como fazer uma brincadeira que é do seguinte, né? Que ficaria ln, né? Você ficaria y menos aqui, vezes y0 menos 1, né? Igual a ln de x sobre x0, certo? Isso daqui você corta o ln dos dois lados, não tem problema nenhum, tá? Então, isso aqui você ficaria com... vou botar aqui em outra página. Vou copiar isso aqui, só para botar lá. Opa. Só um momento. Esse aqui, vou botar aqui, né? Cancelou os ln's aí, né, da vida, né? Então, você teria y menos 1 sobre y, vezes y0 sobre y0 menos 1, né? Igual a x sobre x0. Repara que está complicando demais as coisas aqui para poder dizer, certo? Que você teria y menos 1 sobre y igual a y0 menos 1 sobre y0, vezes 1 sobre x0, vezes o x. Isso daqui tudo, naquela hora eu chamei isso aqui tudo de C. Isso aqui é C. Veja que foi complicado demais as coisas, complicou demais as coisas para dizer que esse cara aqui é C. Tá? Belezinha, pessoal? Todo mundo conseguiu entender isso? Né? Então, C, aqui você pode dizer que C é y0 menos 1 sobre y0 vezes x0. Tá? Aí tu substitui aqui, ó, por exemplo, 0, 0. 0, 0 você teria 1 sobre 0. Não existe. Né? Se x ou y for 0, não existe. Agora, ou seja, você não tem solução que passe pelo ponto x0 e y0. Né? x0 ou y0. Você não tem soluções que passem pelos pontos A e pontos B. Mas aqui você teria solução. Um meio,
né? Aí, se for 1 meio e 1 meio, você teria 1 meio menos 1 dividido por 1 meio vezes 1 meio, né? Ou você determina dessa forma, ou você diz que esse cara é C, né? Aí, quando esse cara é C, aí o que é que tu vai fazer? Então, se você olhar esse C aqui, ó, esse C, ele é igual a y menos 1 sobre y, né? O x está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo, tá? Então, vai ficar y menos 1 sobre yx. É a mesma coisa de você pegar aqui e botar o ponto x0 e y0. É a mesma coisa, a mesma fórmula, certo? A gente acabou de fazer isso. Belezinha, pessoal? Tá claro para vocês, pessoal? Ficou tranquilo? Ficou. Show de bola. Show de bola, né? Bom, eu vou encerrar a aula por hoje. Eu vou parar aqui de apresentar para vocês. Ei, Joel, Pois não, meu filho? pode só dar uma explicada assim, como é que vai funcionar a entrega da primeira lista? Bom, primeira lista vocês têm que fazer essa parte analítica. Só a parte analítica e entregar até a data prevista lá no Classroom. Certo? Só isso. São 10 questões da sua escolha. Você escolhe 10 questões do livro, do texto que a gente está usando, tá? E você coloca lá no Classroom. Aí depois de você fazer isso, aí eu vou colocar uma nova data para você colocar do Python. Aí do Python é outra lista, uma lista diferente. Tá certo. Tá? É basicamente isso. Vou interromper aqui a gravação aqui, tá?